Está escrito em Tiago 5, versículo 7, o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Meu irmão, minha irmã, há um cansaço silencioso que marca o nosso tempo. Não é apenas o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. Nós vivemos em dias acelerados, dias em que tudo precisa acontecer rápido, dias em que a demora é vista como fracasso e a espera é interpretada como perda de tempo. Tudo grita urgência, tudo exige resultado imediato, tudo cobra aparência, desempenho, visibilidade. E nesse cenário, Tiago se levanta como uma voz contracultural e diz, com muita firmeza e ternura, ao mesmo tempo, sede pacientes. Essa palavra soa quase estranha aos nossos ouvidos modernos. Paciência parece coisa de outro tempo, parece incompatível com o ritmo das telas, das notificações, das comparações constantes. Mas Tiago não fala de paciência como resignação passiva. Ele fala de uma paciência ativa, cheia de fé, ancorada na esperança da vinda do Senhor. Ele fala de uma espera que não é vazia, mas cheia de significado. Uma espera que não paralisa, mas amadurece. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento em que tudo dentro de você pede uma resposta rápida de Deus. Talvez esteja cansado de esperar por mudanças, por respostas, por portas abertas, por alívio. Talvez esteja desmotivado porque parece que a vida dos outros anda, prospera, aparece, enquanto a sua parece estagnada, invisível, silenciosa. E nesse silêncio, o coração começa a se questionar. Se Deus ainda está trabalhando, se o tempo passou, se a promessa perdeu a validade. Tiago olha para esse tipo de coração cansado e usa uma imagem simples, mas profundamente poderosa. O lavrador. O agricultor não vive depressa, ele vive de processo. Ele entende algo que nós muitas vezes esquecemos. Não existe colheita sem tempo, não existe fruto sem espera, não existe amadurecimento sem estações. O lavrador trabalha, prepara a terra, semeia e depois espera. Ele não puxa a planta para ver se está crescendo, ele não apressa a chuva, ele não vive comparando o seu campo com o do vizinho, ele simplesmente confia no processo. Olha, em um mundo que idolatra o que é instantâneo, Deus nos chama para compreender o valor do gradual. Em uma cultura que exalta a ostentação, Deus trabalha no invisível. Enquanto muitos estão preocupados em parecer prontos, Deus está interessado em nos tornar maduros. E maturidade leva tempo, sempre levou, sempre levará. A paciência de que Tiago fala não significa conformismo, mas confiança. Não significa desistência, mas perseverança. É a capacidade de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É permanecer fiel, mesmo quando o aplauso não vem. É continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Essa paciência é um ato de fé diária, silenciosa, muitas vezes solidária. Os dias atuais nos pressionam a mostrar frutos antes da hora. Nós somos empurrados a provar valor o tempo todo. Se não mostramos resultados rápidos, somos taxados como atrasados.
Se não acompanhamos o ritmo, nos sentimos inadequados. E pouco a pouco, essa pressão vai roubando a alegria, vai minando a esperança, vai fazendo com que muitos se sintam sem norte. Mas Deus nunca trabalhou sob a lógica da pressa. O céu não se move pelo imediatismo humano. Tiago diz que o lavrador espera as primeiras e as últimas chuvas. Isso nos ensina que há etapas no agir de Deus. Há começos que parecem promissores, como as primeiras chuvas, e há períodos de espera mais longa, como o tempo até as últimas chuvas. Entre uma e outra, o campo parece o mesmo. Aos olhos de quem passa, nada está acontecendo. Mas por baixo da terra, raízes estão se aprofundando. E raízes profundas são o que sustentam frutos duradouros. Talvez o seu maior conflito hoje seja justamente esse. Você está em um tempo de raiz, mas queria estar em um tempo de fruto visível. Você está em um tempo de preparo, mas gostaria de estar em um tempo de celebração. Está em um tempo de silêncio, mas desejava ouvir respostas claras. E é nesse ponto que a palavra de Deus, através de Tiago, se torna um abraço firme na nossa alma. Ele declara: espere, não como quem cruza os braços, mas como quem confia no caráter de Deus. A paciência cristã não ignora a dor, ela convive com ela. Não nega o cansaço, mas não permite que ele dite o fim da história. É possível estar cansado e ainda assim perseverar. É possível chorar e ainda assim esperar. É possível não entender e ainda assim confiar. Porque a esperança cristã não está baseada na velocidade das circunstâncias, mas na fidelidade daquele que prometeu. Nós vivemos em uma geração que confunde movimento com progresso. Muita coisa se move, mas nem tudo cresce. Muita coisa aparece, mas nem tudo permanece. O lavrador entende que crescimento verdadeiro é silencioso. Ele acontece longe dos holofotes. Ele exige constância, não espetáculo. E Deus muitas vezes nos esconde não para nos punir, mas para nos proteger, para que o que Ele está formando em nós não seja destruído pela pressa, pela comparação ou pela vaidade. Se você se sente desmotivado, talvez seja porque está medindo a sua vida pelo tempo dos outros. Talvez esteja se comparando com histórias que você não conhece por completo. Talvez esteja olhando apenas para o fruto alheio, sem saber quanto tempo aquele campo ficou em silêncio. A paciência nos liberta da tirania da comparação. Ele nos devolve o foco. Ele nos lembra que cada chamado tem um tempo e cada tempo tem um propósito. Tiago ancora essa paciência em algo muito maior: a vinda do Senhor. Ele não diz apenas sejam pacientes, mas sejam pacientes até. Há um horizonte, há um fim glorioso, há uma certeza que sustenta a espera. E isso muda tudo, porque significa que a nossa história não está limitada ao agora. O agora pode ser difícil, confuso, cansativo, mas ele não é o capítulo final. Quando perdemos essa perspectiva, a espera se torna insuportável. Quando lembramos dela, a espera ganha sentido. O agricultor suporta a incerteza do clima porque ele sabe que a colheita vem. Da mesma forma, a fé nos permite suportar estações difíceis porque sabemos que Deus não abandona o processo que Ele mesmo iniciou. Talvez hoje você precise ouvir que esperar não é sinal de fracasso. Muitas vezes é sinal de obediência. Esperar não é estar parado, é estar sendo preparado. Esperar não é ausência de Deus. Muitas vezes é o espaço onde Ele mais trabalha.
O campo não parece glorioso durante a espera, mas é exatamente ali que a vida está sendo gerada. Nos dias de aparência e ostentação em que nós vivemos, a paciência se torna um ato de resistência espiritual. Significa escolher não acelerar o que Deus está construindo. Significa escolher não vender a alma por atalhos. Significa escolher confiar mais no tempo de Deus do que na pressão do mundo. E isso exige coragem, exige fé, exige descanso interior. Se você, meu irmão, minha irmã, se encontra nesse momento sem um norte, talvez não precise de uma nova direção, mas de firmeza para continuar na direção certa. Talvez não precise de uma mudança imediata, mas de perseverança para atravessar esta estação. O lavrador não abandona o campo porque ainda não vê o fruto. Ele permanece, ele cuida, ele confia. E isso é exatamente isso que Deus espera de nós. Não uma fé apressada, mas uma fé firme. Não uma esperança, digamos, não uma esperança ansiosa, mas uma esperança perseverante. Porque no tempo certo, e esse tempo pertence a Deus, a terra responde, o fruto vem, a espera faz sentido e aquilo que nasceu no silêncio se revela com força. A paciência não nos diminui, ela nos aprofunda. A paciência não nos atrasa, mas nos alinha. Não nos enfraquece, mas nos amadurece. E em um mundo que corre sem saber para onde vai, esperar em Deus significa encontrar o verdadeiro norte. Talvez hoje seja o dia de respirar fundo, de desacelerar a alma, de lembrar que Deus não se atrasa, que o processo não é desperdício, que a espera não é em vão, porque assim como o lavrador aguarda com paciência, Deus está conduzindo cada estação da sua vida com propósito. E o fruto, no tempo certo, virá. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.